Olá, eu sou a professora Estela Rocha, coordenadora dos cursos da área de educação aqui da Gran Faculdade. E hoje eu estou com esse queridíssimo colega de trabalho, professor Tito Simões. Seja bem-vindo. Tito Simões, é isso? É isso Exatamente. mesmo? Obrigado, professora Estela. Prazer estar aqui. Então tá. Tito é o professor que está aqui com a gente na área de educação na disciplina de Carreira e Futuro, É isso aí. que é uma disciplina que a gente já conversamos aqui em um outro episódio, o quanto que ela é importante a gente pensar nesse futuro que é diverso, a gente não sabe para onde a gente está indo exatamente, mas a gente precisa investir na carreira. Perfeito. E, Tito, nada melhor do que alguém para falar, como você, que fala de agilidade. Perfeito. Então vamos lá. Agilidade, o que é agilidade? Muito bom. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu sou apaixonado por educação. Estava até conversando um pouquinho antes com a professora Estela aqui. Eu tenho um zilhão de achismos. Minha área específica sempre foi tecnologia, desenvolvimento de software, depois gestão, análise, desenvolvimento de software também, e aí consultoria, de empresas como um todo. E aí eu olho para a educação e falo, com todos os meus achismos. Então vai ser ótimo a gente conversar aqui, sobre o que eu acho, o que está acontecendo, como a agilidade ela está influenciando, e cada dia mais, em todos os aspectos, também na educação. E aí você, com toda a sua expertise, vai desfazendo os meus achismos. Tipo aquele programa do Maurício, acho que é Maurício Meirelles, um humorista que tem um programa do achismo. Então vamos lá, vamos acertar tudo isso. Vamos falar primeiro para vocês aqui, caso você não tenha ouvido ainda essa palavra agilidade. A agilidade, ela significa você se adaptar o mais rápido possível. Agilidade por si só ela não significa velocidade. Agilidade, ela significa mudar de direção o quanto antes. Certo. A gente já deu alguns exemplos similares aqui, no YouTube, da Gran Faculdade, mas vou falar ele novamente. Imagina que nós todos estamos num barco, certo? No nosso barquinho da educação, na nossa instituição de educação. E tem um vento soprando, e nós todos temos uma vela içada. Obviamente, você vai içar a vela contra o vento, para que o vento te empurre e te leve para onde você quer ir, certo? E se o vento mudar? Como que a gente volta na velocidade que estávamos antes? A gente precisa, conjuntamente, dentro do barquinho, mexe aqui, muda ali, troca uma ideia e girar essa vela para ela ficar a favor do vento e a gente ir controlando no leme para onde a gente quer ir, mas sempre a favor do vento. Certo. Que vento que é esse? Esse vento é chamado sociedade. Então, a gente tem uma série de evoluções tecnológicas, sociais, às vezes umas involuções, dá uns 3 passos para trás, às vezes, professor? Sim. Mas existem mudanças constantes, Darwin, lá em 1800 e lá, definiu que a espécie que sobrevive, é aquela que melhor se adapta. Ele fez isso depois de rodar o mundo, Claro. Foi observando diferentes espécies ao redor do mundo, escreve lá a teoria da evolução, ele fala, a espécie que mais sobrevive, e sobreviveu ao longo do tempo, é aquela que melhor se adaptou às condições. Exatamente. Então, se adaptar às condições é você ser ágil. Então, a agilidade vem disso. Existem uma série de métodos, ferramentas, processos ágeis, que a gente pode chamar assim. São, por exemplo, se eu pego, um design sprint, que tem um livro chamado Sprint, de capinha azul, que ele fala assim, brainstorm e joga fora. Brainstorm é perda de tempo. Use uma design sprint, que você vai juntar as pessoas que têm a ver com aquele assunto, tem um método passo a passo, depois no final da semana você vai saber se você segue em frente com aquela ideia ou se você joga fora. Correto. Você fala assim, mas vou levar uma semana para chegar na conclusão, no brainstorm eu decido isso em 2 horas, Mas quando a gente fala, às vezes, de empresas que estão faturando milhões ou bilhões, cara, o que é uma semana dessa galera, Porque, afinal de contas, um dos princípios mais importantes da agilidade, existe um manifesto ágil, pode procurar aí, manifesto ágil, ele nasce na área de software, desenvolvimento de programas, mas depois ele é amplamente utilizado de forma abstrata em outros campos. Correto. Um dos maiores princípios da agilidade é a simplicidade, que é a arte de você maximizar o trabalho não feito. Entendi. E como é que a gente descobre o que a gente não vai fazer? Cara, a gente precisa conversar muito, a gente precisa falar com as pessoas que estão interessadas naquilo. Não adianta você ter uma ideia da tua cabeça, aí você tiver uma ideia, milhões geniais, nossa, vai ajudar. E aí vem quem é o maior interessado e fala, esquece tudo isso aí, vamos fazer assim. Não vai acontecer. Então, para a gente aumentar o número de coisas que a gente não precisa fazer,
Nós precisamos conversar muito, precisamos usar de técnicas de agilidade, né? Para que a gente possa se adaptar ao nosso meio, ao nosso contexto. Então, agilidade está muito próximo de uma assertividade, não que a gente acerte sempre, Isso. mas é a busca dessa assertividade. Perfeito, isso mesmo. Por exemplo, um dos métodos, né, que mais ficaram famosos na agilidade se chama Scrum. Scrum ou Scrum, enfim, como que você queira falar, é o nome de uma jogada do rugby, onde a galera se junta assim, e faz um Scrum. Né? Dentro do Scrum você tem um sprint, que é a pessoa que sai correndo. Sprint em inglês é correr, né? Sim. É o tiro. Porque no rugby você só pode passar a bola para trás ou chutar ela, né? Então monta-se um Scrum, que é a equipe, que vai proteger a pessoa que vai fazer o sprint. Sprint é a corrida. Então o pessoal pegou isso, deu uma adaptada lá. Então o método que ficou mais famoso foi o Scrum. O que ele tem? Vou desenhar bem rapidinho, professora, para ficar mais visual. Dá uma olhadinha aqui, galera. Olha só, o Scrum ele fala do seguinte: você vai ter uma reunião de planejamento, você vai ter uma reunião diária, você vai ter uma reunião de revisão. Então, revisão, vou escrever plan aqui para ficar mais fácil. Né? É plan, professor Tito, não é clã. É plan. E aqui uma reunião de retrospectiva. Então, o Scrum ele falou: existe uma equipe, galerinha aqui que foi escolhida, beleza? Uma galera focada, que vai planejar poucas coisas para serem feitas dentro de um sprint. O que é o sprint aí? É um ciclo. Então é um trabalho de ciclos, certo? De 15 dias, geralmente. Pode ser de 30 dias, de 7 dias, mas geralmente é 15 dias. E em todos os 15 dias úteis, né, no caso aí, a gente faz uma reunião diária para ver o quê? Essa galera aqui vai checar, pô, gente, a gente está indo em direção ou não do que a gente falou que ia fazer na reunião de planejamento, né? Correto. E no final dos 15 dias a gente faz uma reunião para revisar aquilo que a gente falou que ia entregar. Entregamos ou não entregamos? O que você faz nessa reunião de revisão? Chama a galera que é interessada, justamente para você não tomar as carteiradas, entendeu? Sim. Aqui é o lugar da carteirada planejada. Por quê? Aí você entra na segunda sprint, que o feedback que veio aqui vem parar no planejamento da próxima. Olha que delícia. Uhum. Né? E aí, em pequenos ciclos de 15 dias, de 30 dias, a gente tem essas 4 reuniões. E qual que é a quarta? É a retrospectiva. Vamos refletir como é que a gente está indo? Né? Tem as pessoas que estão nesse time, aí são alguns pilares, né? Pessoas. Gente, nós que somos aqui, as pessoas nesse grupo, tem uma coisa que a gente pode fazer melhor, parar de fazer, começar a fazer, ou a gente não devia fazer, enfim. Aí tem que ter, com o tempo, você vai criando segurança psicológica e confiança para eu chegar e pôr o dedo, não na sua cara, mas no que você fez. Sim, não é pessoal. Não é você, olha, esse celular, entendeu? Aí você fala, pô, mas o seu também, acho que a gente... Mas sem perseguição individual. Uhum. É uma confiança de grupo para a gente ter um entregável, né? O resultado final melhor. Isso é o Scrum, né? Basicamente. Então, retrospectiva, eu olho para pessoas, eu olho para processos. Pô, no processo que a gente está fazendo, tem algo que a gente pode melhorar? Né? E eu olho para ferramentas e sistemas. Pô, as ferramentas que a gente está usando são as melhores? Imagina só, nossa missão nesse sprint foi cortar o gramado para a final do Palmeiras, que inclusive foi campeão recente. Uhul! Tipo professor Tito palmeirense. Então, a gente poderia cortar com uma tesourinha, a gente poderia cortar com um tesourão, a gente poderia cortar com aquele que vai girando, ou eu poderia pegar um trator e... Isso é ferramenta. O que a gente tem condição de comprar, o que a gente deveria usar ou não. Então a gente tem que ter esse papo na retrospectiva. O tempo que eu preciso para poder deixar esse gramado dá para alugar, pronto. não dá e tal, entendeu? Mais ou menos isso. E o principal de uma retrospectiva, celebrar. Porque às vezes é tudo tão corrido, que a gente esquece de celebrar as vitórias. E eu não sei o que acontece com essa nossa humanidade, que a gente não aprende, professora, a olhar para o outro e falar assim, cara, parabéns. Que trabalho sensacional que você fez, não é? Vou olhar pra você. Vem cá, ó, aqui, ó, câmera aqui. Por que você não tem... Olha pro outro e fala, obrigado. Fala hoje pra alguém. Vai no chat aí e fala, obrigado pelo que você me ajudou, pelo que você fez. Qual a dificuldade de reconhecer o trabalho dos outros, gente? Né, professora? Exatamente. E às vezes é tão corrido o dia a dia. Tá bom, já dei a bronca na galera aqui. Então, o Scrum é mais ou menos isso. Ele é um dos métodos ágeis. Que eu vejo sendo plenamente aplicado na educação. Porque a gente faz o planejamento anual. Perfeito. Normalmente a gente faz encontros bimestrais, final de cada ciclo. Nesse bimestre o aluno foi assim. E
essa ferramenta poderia ter sido utilizada antes, por que meu aluno, eu preciso esperar 2, 3 meses para dizer que ele não deu conta, ele não aprendeu por quê, o que aconteceu? Ou seja, eu poderia ter feito isso antes. Você sabe que teve um professor holandês? Ele veio aqui no Brasil, eu falei, nossa, eu preciso ir lá fazer um curso com esse cara. O nome dele é óbvio que eu não vou saber falar, mas vai estar aí na descrição. É Willy, que acho que ele traduziu também para facilitar pra ajudar gente, a vida, né? vocês. Ajudar a nossa vida aqui. É Willy Vigilant. Essa parte não sei como é, né? Começa com W e termina com S. Tem letras e vogais. Willy Vigilant, ele é um professor de ensino médio na Holanda, de escola pública. E assim, obviamente, toda a BNCC, né, deles lá é outra, né? Sim, Eles têm uma outra bem base. mais enxuta. Exato. Mas ele olhou para o Scrum e falou, não, olha só, vou criar o Edu Scrum. Aí ele adaptou todo esse Scrum que foi voltado para software e ele pegou e criou o Edu Scrum, inclusive é eduscrum.org o site, dá uma olhada lá depois. E é muito legal ver o que ele fez. Aí entra a parte do achismo, sabe? Então vamos lá. Eu sou super fã assim, de agilidade, de trabalhar em ciclos, da galera junto. Vamos, time! Eu sou fã disso, minha vida inteira eu trabalhei assim. E quando eu vi esse cara fazendo isso com a sala de aula, eu falei, putz, essa era uma sala de aula que eu gostaria de ter estado. Porque, gente, eu me senti preso pelo menos uns 18 anos numa sala de aula. Eu não tinha as melhores notas. Mas era um sacrifício para eu aprender do jeito que todo mundo aprendia. Aí depois de grande eu entendi que o meu jeito de aprender era totalmente visual, auditivo e sinestésico. Sim. E aí eu fui descobrir que isso existia, né? Se você vier para a faculdade, caso não venha, você vai descobrir isso logo nas primeiras matérias que eu explico. Cara, que dificuldade que eu tinha de aprender. Eu me senti um burro, literalmente, assim. E eu tinha as notas medianas, assim, né? Sim, porque o seu estilo de aprendizagem não era estilo de aprendizagem não era respeitado. E aí eu vi, a hora que eu vi isso, ele falou que vinha pro Rio. Lá no Rio ele foi. Aí você eu foi fui atrás. pro Rio, eu fui e fiz o curso dele. Cara, que sensacional. Ele mostrou como funciona. Basicamente, o que ele faz? Talvez aqui na educação, para vocês vão chamar isso de uma metodologia de aprendizagem ativa, uma metodologia ativa de aprendizagem, né? Sim. Mas basicamente ele divide os times, as crianças na sala, em times multidisciplinares, que é a mesma coisa do software. No software você tem alguém que é o designer, o outro que programa a parte de trás do sistema, o outro que programa a parte da frente, Isso. o outro que programa a integração, o outro que testa. Isso é um grupo de software, né? E aí no grupo lá da sala de aula tinha alguém que era o líder, alguém que era facilitador e tinha as pessoas que eram especialistas em coisas específicas. Então você forma esse time de pessoas com características diferentes, multidisciplinares. E que precisam fazer uma entrega. E aí como que ele dava aula? Pá! Equação do segundo grau na parede. Vamos lá, galera. Eu sou o mentor de vocês. As equipes estão formadas. Boa sorte. E tava ali. Ele punha a mãozinha aqui e vai lá. E a galera, ó, no ralo para descobrir o que era a equação do segundo grau. Você pode usar computador, celular, chat GPT, o que você quiser. O que você tiver disponível, que é o que você vai usar no dia a dia numa empresa, enfim, no mundo, você pode usar em sala de aula. E não tem mais avaliações. Ele conseguiu, pelo menos na escola que ele estava, não tinha mais avaliação. A avaliação era ao final de cada aula ou a cada grupo de aulas, às vezes precisava de mais de uma aula para poder fechar o projeto. Você tinha ali o aproveitamento daquele squad. Os squads eram revezados de tempo em tempo. E, cara, todo mundo 100% ali para aprender a equação do segundo grau. Né? E o professor se sente muito melhor também, porque ele passa a ser um consultor interno. Aí vem o meu achismo, de que eu achei aquele lindo, maravilhoso, e eu quis dizer para todo mundo, pelo amor de Deus, deem aula desse jeito, meu Deus do céu. Né? Então, aí acho que é bom ouvir também a opinião da nossa especialista que está em sala de aula todos os dias. Estou em sala de aula. O que a gente percebe em sala de aula? O modelo que ele coloca é um modelo que eu acho que dá muito certo, que é o que a gente às vezes usa no Rota 66, que é de você ter 36 estudantes em sala. Hoje a gente não consegue. 36? Porque você faria 6 grupos de 6. De 6, legal. Fazendo a rotação de 6 em 6, aí você consegue fazer as rotações. Legal. Hoje, em sala de aula, você não consegue manter isso, né? Então, eu sou da Secretaria para mais de Estado... ou para menos? Para mais. Então, lá, né, hoje, a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro mantém ali os seus 45. Ai, que delícia! Né?
E aí você tem outras questões, que os meninos não chegam, às vezes, no mesmo horário, você tem ali algumas ausências, algumas faltas, por conta disso que você ainda trouxe. Qual é a função social da escola? Que eu acho que a gente precisa voltar a discutir isso. Legal. Então, talvez eu tenha vivenciado isso, e não estou aqui julgando a idade, mas seja muito próximo também de você, de que a escola tinha aquele local que iria mudar a tua posição social. E a gente não vê isso acontecendo nos últimos 10, 20 anos. Você participa de um programa de televisão, você faz alguma outra coisa e você se torna um multimilionário. Você é um cara, né, bam aí, da dancinha e você estoura. Então, a escola vai precisar fazer essa revisão, mas ela ainda é muito tradicional na forma como ela leciona, mas também na forma como ela é gerida, porque as políticas, da forma como são colocadas, nossa BNCC é muito longa, tem muita coisa que tem que ser trabalhado. E eu gosto muito de uma autora que ela fala o seguinte: o professor, ele só vai conseguir fazer um bom trabalho a partir de uns 7 anos que ele está dentro de sala de aula. Caramba. Porque tu já vivenciou os primeiros 7 anos, tu vai, de alguma forma, replicar o que você viu do teu tempo de estudante e replicando o que outros colegas fazem. Então, um bom professor começa a se formar depois de 7 anos de sala de aula, porque ele já se sente mais autônomo, ele pode fazer as jogadas necessárias, fazer o trabalho em grupo. É possível fazer? Eu vou te contar rapidamente, eu sei que a gente está acabando. Não tem pressa não. Esse ano... podcast de 5 horas. Em 2023, eu fiz um projeto com os meus estudantes. Eu tenho 2 turmas. Uma com 45 e a outra com 45. E eles precisavam fazer um projeto de leitura. E aí eu cheguei lá, vamos fazer uma leitura de clássicos infantis. Eles leram os clássicos, qual o clássico que você gosta, qual o personagem que você gosta. Fizemos a seleção dos personagens, eles montaram os grupos, não fechei em grupos de 6, porque tem uma questão de afinidade entre esses adolescentes. Entendi. Eu levaria 3 dias brigando se eu quisesse montar os grupos. Então, vamos lá, vocês vão criar novas histórias. Então eu tive histórias como Branca de Neve e os Smurfs. Olha só. O Batman e a Elsa Frozen. Um metaverso de histórias infantis. Eles tinham que criar uma nova história. Montamos todos os personagens com um rolinho de papel higiênico. Professor tem que fazer material. Eles montaram tudo aquilo, organizamos o dia da apresentação na escola. Perfeito. E tudo aquilo foi bem organizado. Eu percebia que tinha um estudante ou outro que não que ele não tivesse desenvolvido uma habilidade, mas ele não tinha assumido ainda o papel dele na apresentação. E no dia da apresentação foi o máximo. Primeiro que eu tenho que te dizer, Tito, que numa turma eu fui vestida de Branca de Neve, na outra eu fui vestida de Elsa Frozen. Eu quero fotos. Cadê as fotos? Ó? Os alunos, comentem, alunos de professora Estela. Eu vou te mandar, tá lá no TikTok. Profa Estela Rocha, botei lá os vídeos. Opa, vamos lá. Ó. Eu vou mandar para o Tito. E eu fui vestida, eles também foram vestidos, e a gente tinha uma organização. Legal. E aí que vem a agilidade. No momento da apresentação, a gente tinha um esquema, chega uma estudante professora, a gente fez uma fila, só entra de 5 em 5 na sala. Não dá, a escola toda está aqui na fila para assistir. Pode entrar de 10 em 10? Em determinado momento, eles prepararam um monte de lembrancinha, balinha para dar. As lembrancinhas estão acabando. E eu falei assim, e agora? Aí uma estudante, a gente rasga e diminui. Boa. Todo mundo ganhou. Ou seja, na prática... A multiplicação dos pães aí, ó. E aí, quando a gente fala de agilidade, eu acho que, até por eu trabalhar com formação de professores, a minha prática tem que assumir a minha fala, porque eles vão replicar isso amanhã. É isso mesmo. E existe, assim, o nosso contexto de pandemia foi uma prova viva de que a gente teve muita agilidade para mudar esse contexto. Isso. Obviamente, a gente replicou o modelo do presencial no online, sendo que a gente tinha um mundo no online, né? Exatamente. Mas, cara, a gente fez o que deu, né? Exato. Mas isso foi uma agilidade obrigatória, a gente precisou se adaptar. Existe o gap, né? Tanto falado que teve um gap dessa galera da pandemia, né? Sim. Mas a gente arruma ali na frente, né? E aí eu vou trazer aqui uma outra questão, que quem fez melhor essa transição do presencial para o EAD foram as instituições privadas e não as públicas. É, né?
Eu estava, na época, na coordenação de uma outra instituição privada, a gente levou 4 dias para poder fazer a transição. E estava lá. E estava, porque foram os 4 dias de, professor, é assim que você entra na ferramenta tal, é assim que você vai chamar, No presencial precisamos conversar, precisamos chamar as pessoas, qual vai ser a ferramenta. Essa agilidade levou uns 6 meses. Entendi. Então a gente percebe que muitas instituições públicas ainda estão terminando de organizar os seus calendários escolares. Entendi. É um abismo para ser tratado, né? Exatamente, que cabe um outro dia. Não vou nem falar de gap, é um abismo. É um abismo, Muito é um bom. abismo. Legal, professora. É muito isso. bom estar aqui com você. Bom, eu quero agradecer, então, ao Tito. Já viram que a gente vai ter que fazer aqui uma série, né? Vambora. Achismo na educação, já Adorei. gostei. Eu tenho um monte de coisa que eu queria despejar aqui para você falar, isso dá, isso não dá, Isso você tá não viajando. dá, risca tudo. Vou fazer isso com vocês, gente. Quero agradecer a todos e todas. E, ó, hashtag, procura lá a professora Estela Rocha. É isso aí, galera. Você vai Quero me ver ver vestida de Branca de Neve e de Elsa Ó, Frozen. vamos pedir aqui, ó, quero nesse chat aí, comenta aí o seu achismo da educação. Pra onde você acha que a gente tá indo, né? Exato, que aí eu trago para conversar com ele no próximo encontro. Fechado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.